Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo, mais um episódio do Missão Intercâmbio. Essa série aqui onde eu coloco tudo que tem pra fora de conhecimento nessa cachola para que você faça acontecer essa experiência de pisar no exterior, de ter uma experiência no exterior. Fechou? Vamos junto lá para como você pode fazer para antecipar o intercâmbio e uma sugestão de lugar para que você consiga antecipar. Beleza? Aqui é bem baseado na minha experiência, uma coisa, um lugar que eu tenho certeza que você vai chegar lá e vai falar: "Ah, o Léo falou que seria bom". E é verdade. Eu não vou recomendar lugares que eu não teria experiência novamente ou que eu não aconselharia para alguém ou que um lugar que eu sei que a pessoa vai chegar lá e vai falar: "Caraca, o Léo falou esse lugar só pra criar conteúdo, só pra criar um vídeo e nem é tão bom assim". Talvez o exemplo da capital onde eu tô hoje aqui, por exemplo, é um lugar que eu não vou recomendar e a explicação tá nos quesitos que eu vou mostrar ao longo desse vídeo aqui. Beleza? Então você vai entender como que você vai deixar de se frustrar por não conseguir ir só para a Europa e para os Estados Unidos. Todo mundo fica nessa, Europa e Estados Unidos, Europa e Estados Unidos, esse sonho distante, porque é tudo muito mais planejado, tudo muito mais feito com tempo, a moeda deles é extremamente forte, é muito mais concorrido, muito mais difícil conseguir uma bolsa, você precisa de uma preparação maior. Então, essa aula aqui é para abrir o teu olho e falar assim: respira, jovem, tem outras opções também, beleza? Não é só isso aqui que existe no mundo, tem outras coisas para você fazer para que você comece a se empoderar. São outras rotas, outros caminhos, outras possibilidades para você sentir o gosto do exterior, para você sentir todos aqueles benefícios que a gente falou na primeira aula, no primeiro episódio ali, e para que você comece a sair da bolha que é só o Brasil, beleza? Então aqui, quando você tem uma primeira experiência mais simplificada, que não seja só Europa e Estados Unidos, você começa a sentir que você tem o poder de fazer acontecer e começa a ficar nítida a comprovação de que é para você. Lembra que eu falei de que é para quem quer? Você começa a sentir isso e você começa a desenvolver todas aquelas 8 habilidades que eu passei no vídeo anterior. Se você não assistiu, vale muito a pena assistir. Então você começa a respirar e falar assim: caraca, como que eu posso simplificar um pouco e fazer de uma forma um pouco mais progressiva? Não estou falando que você não vai para a Europa, não vai para os Estados Unidos, não vai para a América do Norte, qualquer que seja o lugar. Mas qual que é uma progressão para que você comece a aproveitar mais essa jornada e ter esse desenvolvimento de habilidades já em uma rota simplificada em relação a tempo, a duração. Eu sei que você quer fazer um intercâmbio de um intercâmbio de 1 ano e meio e fazer um doutorado e trabalhar fora e morar fora um tempo gigantesco. Mas e se for uma semana? E se for 2 semanas? E se for um mês? Se você simplificar, diminuir esse plano para que ele seja mais progressivo. Então essa é uma variável, tempo. A outra variável, destinação. E a destinação aqui eu vou sugerir uma com base em algumas variáveis do que é uma experiência de qualidade para mim, na minha opinião. É o próximo slide aqui. E com relação a objetivos, o teu objetivo pode ser mestrado, pode ser doutorado, pode ser trabalho, mas e se for um intercâmbio linguístico? E se for uma escola que você vai estudar um período de tempo o idioma? E se for um objetivo mais simplificado? Uma experiência de voluntariado? Só para você expandir esse mundo. Essas 3 variáveis aqui é muito importante que você pense, beleza? Então, quando a gente fala em destinação aqui, a gente passa para a minha sugestão pessoal, que eu tenho muita confiança para colocar aqui, beleza? Que eu consigo colocar e eu sei que se uma pessoa da minha família assistir esse vídeo, é uma recomendação para você também. Quando eu te encontrar na janta de Natal lá, você vai falar para mim: Léo, porque a minha família eu só tenho encontrado em janta de Natal mesmo, né? Longe do jeito que a gente tá, minha família vai falar assim: Léo, foi massa a sugestão que você deu. Hoje eu tenho confiança para falar da Argentina. Eu acabei de sair de lá, acabei de passei 2 meses em Buenos Aires. E Buenos Aires é uma cidade que vale a pena fazer intercâmbio. É a capital federal do país. A segunda maior cidade depois é Córdoba. Também existe muita oportunidade ali. Também é um polo gigantesco que vale a pena a experiência. Mas Buenos Aires é muito mais garantido ainda porque tem muito nítido essas variáveis aqui. Essas são as variáveis de destinação que eu considero importante
na escolha de um lugar, beleza? Então a gente tudo bem, no momento que a gente está vivendo agora aqui, não adianta só mascarar as coisas e passar só pelo lado bom da coisa. Sim, você vai ver no noticiário assim que você sair pesquisar sobre o país, pesquisar sobre a cidade, principalmente sobre o país, você vai perceber que sim, existe uma crise financeira grande na Argentina. Mas quando a gente fala desse objetivo mais curto aqui, desse objetivo de um intercâmbio linguístico, de ir para lá para você aprender, se imergir no idioma e conhecer uma nova cultura, isso não vai ser um problema gigantesco quando você leva o real para poder gastar lá, beleza? A crise financeira lá é um problema grande se você for com o intuito de buscar um emprego lá no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia que eu estou gravando essa aula. Os contextos podem mudar depois, beleza? Mas hoje, abril de 2022, esse é o cenário. Eles estão passando por uma crise financeira, para buscar emprego lá dentro é difícil, mas para uma experiência de intercâmbio é muito vantajoso todas essas variáveis aqui, beleza? Então tem bairros extremamente seguros lá, tá? Você vai ver algumas informações de que existem níveis de violência, sim, em toda a capital tem isso, no Brasil tem isso, em toda a cidade tem isso, mas se você pega os bairros turísticos lá, Palermo, Recoleta, esses dois exemplos já sintetizam muito o que é se sentir seguro, o que é poder andar na rua de noite com segurança, beleza? Tem vídeos meu no YouTube aí onde eu mostro a cidade, mostro o lugar, claridade, é uma cidade bem iluminada, você vê bastante policiamento, então eu tenho confiança para falar que é um lugar sim que tem muitos bairros seguros. Então a variável bairros seguros aqui arrematou. Depois a gente passa para o poder do real. Quando você faz a conversão, quando você leva real do Brasil para lá, fica muito poderoso. Inclusive eu vou falar depois sobre como fazer essa conversão de forma mais inteligente para você não queimar dinheiro, beleza? Mas o real tem um poder grande lá. A quantidade de estudantes que tem na cidade também, é um polo gigantesco de estudo, tem muita universidade, então tem essa vibe boa, buena onda, como fala em espanhol, né? Tem essa buena onda de integração, tem essa galera mais jovem, e é extremamente interessante estar em uma cidade assim. Você sente que existe uma receptividade grande, e não só da parte dos estudantes, mas os argentinos são muito gente boa, muito boa na onda com os brasileiros. Se você for extremamente fanático por futebol, se você não puder engolir uma brincadeirinha ou outra, você vai, claro, é óbvio que você vai ter dificuldade lá, vai ter uma brincadeirinha ou outra de uma galera que gosta de futebol, mas é a vida real, é assim, cara, a galera tira sarro um do outro e tá tudo bem, mas não é algo agressivo, não é a picuinha, essa picuinha gigantesca que parece, os caras vão receber mal porque é brasileiro, não existe isso, beleza? Você vai se conectar bem com a galera lá, tem muito estrangeiro lá também, então é uma cidade que é extremamente receptiva. As redondezas, tem muita coisa para conhecer, cidades, pontos turísticos, natureza, então tem coisas ao redor para você fazer um turismo também e ter uma experiência bacana. E o transporte público funciona extremamente bem quando você considera também o poder do real, para quando você leva real para lá acaba ficando barato, acaba ficando bem barato. Então, tanto dentro da cidade, conexão dentro da cidade, quanto sair para esses pontos para você conhecer e ter um lazer aí, vale muito a pena, é muito legal, é muito vantajoso lá, funciona muito bem. Lazer e diversão, a cidade tem uma vida noturna, a cidade tem coisa acontecendo, tem evento linguístico, coisas que você vai buscar para poder ter uma experiência bacana, tem museu, tem parque, então tem muita coisa para fazer para você ter uma experiência legal, tá? E os idiomas estrangeiros que existem lá dentro, beleza? Então tem muito estrangeiro, tem muita coisa acontecendo, se você busca se conectar, você vai encontrar a galera para falar inglês também. Claro, a experiência principal lá vai ser com o espanhol e ao longo das próximas aulas eu vou falar mais sobre experiência também, tá? Sobre como ir para um lugar onde você consiga praticar o espanhol, para que você consiga ir priorizando o lado estudo e aprendizado também. Mas existe essa presença lá em Buenos Aires, beleza? Então, uma cidade que com certeza eu recomendo. E aí, no próximo aula, no próximo capítulo, a gente começa a falar sobre essas variáveis, essas peças do quebra-cabeça. Quando você domina cada uma delas, você faz acontecer. Então, a questão de como se planejar financeiramente, como levantar uma grana aí para você poder ir investindo em cada um dos pilares. Transporte, hospedagem, seguro-saúde, que é obrigatório, e estudo, uma experiência de aprendizado rica lá. Depois tem o extra aqui também, tem gastos extra,
com alimentação, por exemplo, mas isso aqui é o coração da coisa, é o que a gente vai falando ao longo dos próximos vídeos, beleza? Então, se você quer formar o teu clã, obviamente, você precisa formar o teu clã de pessoas interessadas em fazer o mesmo, uma galera que quer alguma coisa diferente. Claro que você envia esse vídeo para esse cara, para que você vai perceber que isso vai influenciar nos custos também, beleza? Hoje eu estou dividindo um apartamento com um amigo aqui, e se você tem alguém na mesma vibe, alguém interessado, que vai plantando uma sementinha desde hoje para ir construindo ao longo do tempo depois, tem mais chance de dar certo e de ser algo ainda mais barato. Então, agora no começo, eu vou focar nessa oportunidade argentina, porque eu confio muito nessa sugestão que eu estou dando. Ah, não tem outros lugares para ir na América do Sul? Não tem outras capitais? Sim, tem, tá? E vale muito a pena conhecer outras capitais também. Mas por ordem de prioridade, o que eu consigo aconselhar de olho fechado, eu vou começar por essa aqui, beleza? Justamente por todas essas variáveis, eu sei que é algo mais possível. Lembra na primeira aula eu falei que acessível inclui a palavra fácil lá, talvez não seja fácil, mas é possível para qualquer um. Vou começar priorizando por aqui, beleza? A gente vai falar se é preciso saber espanhol ou não também na próxima. Inclusive, eu queria muito saber se você é um estudante de espanhol ou não, se você já fala ou se você não fala, se fala inglês ou se não fala inglês. Interage aí para a gente construir a tua experiência no exterior. É para isso que eu estou me dispondo aqui, beleza? Conto com você aí para interagir, para se conectar com o projeto também, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Tamo junto!